Olá, estudante! Nós estamos agora no curso Física Zero, aquele em que nós vamos partir do mais absoluto zero, para que você compreenda os conceitos mais fundamentais relacionados à física. Tem interesse nesse assunto? Deixa já o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Quer ver mais sobre este tema? Temos uma playlist de Física Zero para você. Consulte a descrição do vídeo. Agora vem comigo para a gente começar a nossa viagem. Na aula de agora, nós vamos tratar de posição, o famoso espaço, e de deslocamento na trajetória retilínea. Mas antes de chegarmos à tal da linha reta, é interessante que você saiba que, para posicionar alguma coisa, a gente precisa de algum referencial, de alguma referência. Então vem entender isso comigo. Como é que a gente faz para caracterizar a posição de um determinado objeto? Suponha que isso daqui seja uma sala, ali vai ser a porta da sala, certo? E a gente quer instalar uma lâmpada numa determinada posição desta sala. Como é que você vai descrever para alguém onde você quer que esta lâmpada seja instalada? Bem, você vai precisar dar algumas referências, ou pelo menos uma referência, para a pessoa fazer essa instalação. É costumeiro a gente falar, olha, tome como referência aquele canto ali da sala onde nós temos a porta. Você vai ver que esta lâmpada que a gente quer instalar está uma certa distância para a direita, um certo valor aqui mais para frente. E além disso, tem uma determinada altura. Você fala, mas Douglas, como assim? Vou te mostrar no desenho. A gente poderia dizer que esta lâmpada está a uma distância x para a direita, uma distância y para cima, e uma distância z para frente. Isso daqui caracteriza o que nós chamamos de vetor. Existe um vetor que vai ali do canto que nós vamos chamar de origem da nossa referência até aqui onde o nosso objeto se encontra. Você deve estar falando agora, poxa, não é tão simples assim localizar um objeto. Isso daqui a gente costuma chamar de vetor espaço ou vetor posição no espaço. A gente pode colocar uma setinha aqui em cima só para dizer que este objeto, S, representa uma posição por meio de um vetor, por meio de uma seta. Mas é complicado começar logo já com todas as direções, X, Y e Z. Para facilitar o nosso estudo, nós vamos simplificar a nossa história trabalhando só na direção X, trabalhando com aquilo que nós chamamos de posições em uma linha reta. Suponha agora que você tem um objeto numa linha reta. Como caracterizar a posição dele? A gente vai precisar de um ponto de referência para poder caracterizar posições sobre esta reta. O ponto que a gente vai utilizar como referência, vou colocar este ponto aqui, a gente vai chamar de ponto zero. E para caracterizar a tal da posição, nós vamos medir a distância do nosso objeto até este ponto zero. Mas cuidado, ele ainda pode estar à direita do ponto zero ou à esquerda do ponto zero. E a gente vai precisar diferenciar essas duas situações. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso por meio do uso de uma régua. Isso mesmo, uma régua. Você já notou que a régua tem posições que costumam ir de 0 até 15 centímetros, de 0 até 30 centímetros. Se você for utilizar uma trena, a trena também tem várias posições. Então, vamos colocar aqui algumas marcações na nossa régua. Coloquei aqui a posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas você fala, o quê? A gente pode utilizar alguma medida de comprimento. Vamos utilizar aqui o metro. Então, ela está 2 metros à direita do ponto que a gente adotou como zero. Mas, e se tivesse à esquerda? Como é que a gente ia fazer essa diferenciação? Se tivesse 3 metros para a esquerda, bem, os matemáticos dão uma sugestão, que nós utilizemos os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Ele está na posição menos 3, 3 metros à esquerda da posição zero. Este é o significado de uma posição negativa. Mas para a gente deixar bem claro como é que a gente está marcando as posições, é costumeiro a gente vir e colocar
uma seta indicando para onde os valores da posição, que a gente vai chamar de S, estão crescendo. Estão crescendo aqui, neste caso, para a direita. E nós estamos medindo esta posição em metros. Algumas pessoas preferem chamar de espaço S, ou, como a gente está aqui neste caso, na direção X, que a gente costuma ver na matemática, né? No plano cartesiano, a gente pode dizer posição X. Ah, entendi. Então, esse aqui começou na posição S ou X igual a 2 metros, e este aqui está na posição S ou X igual a menos 3 metros, indicando que a posição está para a esquerda. E é aí que eu vou te dizer, posição é então uma seta. Como assim uma seta? Uma seta que pode estar ou para a direita ou para a esquerda, quando a gente tem esta linha reta para o nosso movimento. O vetor posição sempre tem origem no zero e a ponta da setinha vai se encontrar no local onde o objeto está. Sempre que este vetor posição, que aponta para onde o objeto está para a direita, a gente acaba dando o valor para a posição S com um sinal positivo. Aqui é uma posição mais 2 metros. Já este outro caso corresponde a uma posição S igual a menos 3 metros. E assim a gente consegue descrever a posição das coisas em uma linha reta. Vamos agora ao estudo do deslocamento em linha reta. Deslocar-se significa mudar de posição, significa variar a posição. Observe aqui um caso em que os valores da posição estão progredindo, estão, portanto, aumentando. Como assim? Você tem uma certa bolinha que está se movimentando para a direita. Ela inicialmente estava na posição 2 metros. Agora, na situação final, quando você terminou a sua observação, verificou que ela estava na posição 6 metros. Então, houve uma variação da posição. De quanto foi o deslocamento? Vamos contar. 1, 2, 3, 4 metros para a direita. Mas como é que a gente conseguiria chegar a essa resposta de 4 metros sem precisar sair contando de um por um? Aí a matemática nos ajuda. A posição inicial, S inicial, é igual a 2 metros. A posição final, S final, é igual a 6 metros. Como é que eu consigo fazer para encontrar o nosso deslocamento? O deslocamento também é chamado variação da posição. E para a gente não ficar escrevendo a palavra variação de S, se faz uso deste triângulo aqui, que é a letra grega delta, em maiúsculo. Sempre que alguém colocar o delta antes de uma determinada letra, este delta vai significar variação. Então, nós temos a variação da posição S. Muitos chamam a posição de espaço. E a letra S vem do inglês space. Talvez você estivesse se perguntando até agora por que S, né? Porque em inglês o espaço é escrito space e começa com a letra S. Esta variação delta S vai obedecer à seguinte ideia: a posição final menos a posição inicial. Faça esse teste. Quanto é que dá? 6 menos 2. Você já verificou que isso dá 4. Então, esta variação da posição vai ser igual a mais 4 metros. Ah, certo. Então, a gente pode colocar uma equação matemática que represente isso? Sim, a variação da posição S no espaço é igual à posição no espaço na situação final menos a posição no espaço na situação inicial. Com isso, você consegue uma expressão que generaliza. Agora, sempre que você quiser calcular a variação da posição, você vai fazer a posição final menos a posição inicial. Vamos ver outras situações em que isso vai se aplicar. Neste primeiro caso, nós observamos o objeto
tendo o valor da posição progredindo. Mas será que o valor desta posição poderia regredir? Sim, basta que o objeto, ao invés de ir para a direita, vá para a esquerda, no sentido contrário ao da nossa reguinha orientada. Vamos agora para o caso em que os valores da posição regridem, retroagem, ou seja, diminuem. Aqui a gente começa na posição inicial, 5 metros, mas a gente está vendo que o movimento acontece para a esquerda. Daqui a alguns instantes, nós vamos encontrá-lo num valor de posição menor, um valor de posição que regrediu, que retroagiu. Observe agora que o nosso objeto está nesta outra posição. Então, quando a gente começou a observá-lo, ele estava na posição 5, agora ele está na posição 1. Posição inicial 5, posição final 1. Então, agora ele se deslocou para a esquerda. A seta que vai representar esse deslocamento, esta variação da posição inicial até aquela posição final, vai ser uma seta para a esquerda. Então, esta seta de vermelho para a esquerda nos leva da posição inicial até a posição final. E vai ser a nossa variação da posição. Se a gente continuar utilizando aquela definição de que vai ser a posição final menos a inicial, nós vamos fazer 1 menos 5. Douglas, é exatamente o que nos dá um deslocamento de 4 metros para a esquerda. E para indicar que está para a esquerda, o sinal do deslocamento ficou negativo. Por isso, você já deve estar entendendo o significado dos sinais. Setas que são para a direita são representadas por números positivos. Setas que estão para a esquerda são representadas por números negativos. Essa vai ser a nossa convenção de sinais. Conseguiu entender isso? Agora, os livros de física gostam de dar nomes bonitos para as coisas. Esse primeiro movimento, em que o valor da posição progride, o pessoal resolveu chamar de movimento progressivo. Douglas, eu já ouvi esta expressão. Está ali. Então, quando se vai no sentido crescente, no sentido progressivo das posições, a gente chama esse movimento de movimento progressivo. E quando se vai no sentido em que está regredindo o valor da posição, você pode chamar esse movimento de regressivo ou retrógrado. Ah, então é isso, exato. Vamos dar aqui uma mudada de linha para ficar mais organizado. Agora você já sabe de onde vem o progressivo ou o regressivo, também chamado de retrógrado. Vamos testar para saber se a gente aprendeu. Nós temos aqui um objeto numa determinada posição inicial e ali ele está na posição final. Quanto que ele se deslocou? Você fica olhando aí para essa figura e fala: mas Douglas, eu não consigo descrever esse movimento. Seria interessante se eu tivesse um referencial, um sistema de referência, uma reguinha para posicionar? Pois é, sempre que você for analisar um movimento, é importante que você tenha uma régua para posicionar os objetos. Vamos fazer isso antes de começar a nossa análise. Suponha que você tenha colocado a sua régua desta maneira. Sua posição de referência, o seu zero, está bem aqui. Nosso objeto começa na posição inicial, -2, e termina na posição final, 3. Ah, e quanto foi o deslocamento dele? Professor, vou contar no olho. 1, 2, 3, 4, 5. Ele se deslocou 5 para a direita. Mas será que a nossa definição de deslocamento vai funcionar aqui? Conta para mim, quanto é o valor do S inicial, qual é o valor do S final e qual é o valor do ΔS? O S inicial é igual a -2 metros, porque está à esquerda do zero. O S final é igual a mais 3 metros, porque está à direita do zero, no sentido crescente do x. E o nosso deslocamento é aquela seta, é aquele vetor que liga direto da posição inicial para a posição final. Só no olhar você já deve observar que o nosso ΔS
S vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5. 5 para a direita. Mas como chegar até aqui? Por meio da definição matemática do ΔS ser igual ao S final menos o S inicial. A gente vai fazer o seguinte, vai colocar o S final, que é mais 3, menos o S inicial, que vale menos 2. Douglas, vai dar 1. Não vai dar 1. Vai dar 5. Por quê? Porque você sempre que tem menos com menos, ele acaba na matemática se transformando em mais. Opa! 3 mais 2 dá 5. O nosso deslocamento foi então igual a mais 5, indicando um deslocamento para a direita, no valor de 5 metros. Então, toda seta para a direita vai vir com um valor positivo. Toda seta para a esquerda vai vir com um valor negativo. Com isso, nós concluímos esta apresentação do que significa posição e do que significa deslocamento. Agora, você conseguiu entender os significados? Conseguiu compreender o que quer dizer o tal do ΔS? O que é a posição final menos a inicial? A partir de agora, você já sabe essa definição, já sabe o que significa ir para a direita ou ir para a esquerda, estar à direita do zero ou à esquerda do zero. E com isso, eu espero que agora você não só decore o que é progressivo ou retrógrado, mas compreenda os significados. Se gostou, deixe o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Então, até a próxima. A gente se vê.